Salve, gente! Professor Vitor Bodilon na voz. Tudo bem com você? Pega a visão, gente. Hoje eu vim trocar uma ideia com vocês, não é aula, tá bom? Hoje eu vou vir explicar para vocês como que funciona a correção do Enem, certo? Vocês já ouviram falar que o Enem não é corrigido que nem os outros vestibulares, né? Enfim, vou explicar tudo isso aí para vocês, como que a gente se prepara e como que é a correção do Enem. Beleza? Então, um vídeo diferente para vocês. Se você quer saber como funciona a correção do Enem, solta a vinheta e vem comigo. O que é TRI, então, gente? Diferentemente das avaliações tradicionais, no Enem, a nota dos candidatos não equivale à soma do número de questões corretas, o que significa que candidatos que acertaram a mesma quantidade de perguntas nem sempre terão exatamente a mesma nota. Então, a primeira coisa que você tem que saber, o que é o TRI, tá bom? O TRI é uma forma de correção da prova do Enem que faz com que, vamos supor, eu e João, eu acertei 40 na prova de matemática, eu acertei 40 questões e João acertou 40 questões. Mesmo que seja na mesma prova de matemática, dependendo das questões que eu acertei, dependendo das questões que João acertou, a gente pode ter, e fatalmente a gente vai ter, notas diferentes. O que muda? Por exemplo, nos vestibulares estaduais, na FUVEST, na Unesp, na Unicamp, a sua nota é quantas questões você acertou. Se você acertou 90, sua nota é 90. Se você acertou 30, é 30. Se você acertou 60, é 60. E acabou, né? No Enem não funciona assim. Você pode ter uma discrepância, uma mudança de nota, mesmo tendo acertado o mesmo número de questões. Beleza? Como funciona o TRI? O TRI ele funciona assim. Ele conta com duas coisas principais, né? A probabilidade de estudantes com diferentes níveis de proficiência acertarem cada questão e a coerência pedagógica de cada aluno ao longo da prova. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso. A coerência pedagógica, tá? O que é a coerência? Se eu tirar minha tela do meio, vou tirar aqui no meio do vídeo mesmo, tá, gente? Coisas da vida. Então, o que é a coerência pedagógica, tá? A coerência pedagógica é a análise do padrão de resposta de um participante, se baseia no fato de que é esperado que alunos com determinados níveis de proficiência acertem certas questões e outras não. O que significa isso, tá? O que significa isso? O que o TRI faz? O que é a teoria da resposta ao item, tá? Vamos supor que tem algumas questões, né, de matemática do mesmo assunto ou de assuntos parecidos. Uma questão, por exemplo, de triângulos, que é considerada difícil, né, dependendo da média dos alunos, né? Então, uma questão de triângulo que é considerada difícil e uma outra questão de quadrilátero, de triângulo, que é considerada fácil, também dependendo da média de proficiência dos estudantes daquele ano. Então, vamos supor que eu sou um estudante. Se eu acertei a pergunta fácil e acertei a difícil, maravilha, o meu TRI tá bom, né? As minhas notas não vão sofrer grandes alterações. Porém, se eu acertar só a fácil e a difícil não, a fácil também vai valer a mesma coisinha, na paz. Agora, se eu acerto a difícil e erro a fácil, certo? Significa, na cabeça da teoria da resposta ao item, do TRI, significa que eu acertei no chute. Porque eu não posso, sendo que eu sou a mesma pessoa fazendo a mesma prova, eu não posso ter acertado uma questão mais difícil e ter errado uma mais fácil sobre assuntos parecidos. Então, o que o computador pensa na hora que ele corrige, né? Essa questão a gente considera difícil, ele acertou, mas ele errou a fácil do mesmo assunto, do assunto parecido. Então, a gente vai diminuir a pontuação dessa questão que ele acertou. Tudo bem? É basicamente isso, tá? Tem muito texto sobre o TRI, mas não vou falá-los aqui, tá? Até porque não convém. Eu só quis falar para vocês um pouco de como funciona o TRI.
Vou falar agora o resumão, tá bom? De como funciona o TRI. O TRI, ele funciona da seguinte maneira, né? Principalmente com a questão de chute. Se você acertou uma questão difícil e errou uma fácil de determinado assunto parecido, a sua questão difícil vai valer menos do que a questão fácil. Professor, o que determina se a questão é fácil ou difícil? A média de acerto dos próprios estudantes que estão participando naquele ano, certo? Muita gente me pergunta assim, professor, quer dizer que então uma questão de, sei lá, de multiplicação é fácil e uma questão de logaritmo é difícil. Não tem nada a ver com o assunto, tem a ver com a média de acerto de determinada questão naquele ano pelos estudantes. Tudo bem? Então, a minha dica que fica sobre o TRI, a minha dica que fica sobre a correção do Enem é: não deixe de fazer e de tentar fazer e de prestar muita atenção nas questões que você vê que ela é mais fácil. Você que é estudante, você sabe quando a questão é mais fácil ou mais difícil. Eu sei disso porque também já fui estudante e ainda sou, inclusive, certo? Então, essa que você não pode errar. No Enem, principalmente no Enem, não passa na faculdade quem acerta as perguntas mais difíceis. Pelo contrário, passa na faculdade quem não erra as mais fáceis. Tudo bem? Então, cuidado com o TRI. Tem gente que fala que ele é mais justo, eu não tenho ainda uma opinião formada. Tem gente que acha que é mais justo, tem gente que acha que é menos justo e tal. Mas é o que a gente tem, então é o que a gente tem que aceitar. Tá bom? Toma cuidado com o TRI, porque tem discrepâncias assim de 60 pontos, de 40 pontos, entre pessoas que acertaram a mesma quantidade de questões. Beleza? Então esse é o meu recado. Qualquer dúvida que você tiver sobre o TRI, manda aqui para mim nos comentários, me segue nas redes sociais, curte e compartilha o vídeo. Muito obrigado pela atenção, por tudão, beijos e tchau.